Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E eu sou o Gabriel. Nós somos os membros fundadores do grupo Reintegrados, grupo de estudos dedicado à disseminação da cultura e do conhecimento. E o nosso tema de hoje é... Hoje, pessoal, nós iremos falar um pouco sobre a cultura do processo judicial no Brasil. Nós iremos entender por que a população brasileira ela tem uma cultura enraizada de sempre recorrer, em sua maioria das vezes, ao processo judicial. Como nós podemos resolver um problema? Será que sempre devemos levar ao juiz, à justiça de fato? Não podemos resolver por meio de uma conciliação pacífica? Se temos um problema entre duas ou mais pessoas, não tem como um simples debate, uma simples conversa resolver a situação por meio de uma negociação simples, por meio do que nós chamamos de justiça restaurativa, um diálogo que pode resolver a situação e ser benéfico para ambas as partes? Será que é necessário realmente levar o seu problema, o seu caso, para a justiça? Nós iremos entender um pouco isso e como isso impacta essa cultura de sempre recorrer à justiça para resolver problemas, casos de delitos, ou então casos de divergências mesmo, como isso impacta a própria justiça brasileira. Guilherme, o que você acha que causa essa cultura de sempre recorrer à justiça? Você acha que as pessoas perderam recentemente a capacidade de tratar seus próprios problemas? É uma questão de resiliência? Ou é uma questão voltada para o Estado mesmo? O que você acha? Assim, eu vou tentar explicar esse negócio em espiral, porque eu acho que, principalmente nesse caso, vale muito a pena a gente explicar assim. Na Grécia Antiga, isso antes do Império Grego, antes da ascensão do Império de Alexandre o Grande, eles tinham um orgulho muito grande de que eles eram um povo que, diferente dos demais, eles tinham um domínio muito grande da linguagem. E a linguagem eles poderiam utilizá-la para mediar os seus problemas, diferente dos outros, que se tivesse algum desentendimento, por mais banal que fosse, o pessoal dos outros povos, os bárbaros, eles iriam sempre recorrer à violência, sempre tentar se matar. Inclusive, a etimologia do nome bárbaro é um negócio que é interessante também. Porque assim como, por exemplo, tem muito brasileiro que faz brincadeira com isso, que o brasileiro, ao escutar um japonês falando, ele só entende xing, ling, 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 ling. Os gregos, eles entendiam que os outros povos, ao escutar uma pessoa falando em grego, eles só escutavam bar, 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 bar. Daí vem o nome bárbaro, que é a pessoa que não é falante do grego. Isso veio mudar depois da ascensão do Império Grego, em que o grego ele se tornou a língua universal, mas se tornou algo muito mais... a mudança veio de fato acontecer com o Império Romano, depois de que houve uma expansão muito grande, não apenas do grego como do latim, e isso contribuiu muito para o desenvolvimento de outros idiomas, inclusive para o surgimento das línguas neolatinas, como o português, o espanhol, entre outros. E contribuiu com línguas também que não têm uma origem necessariamente latina. O inglês, por exemplo, principalmente a parte mais formal, mais polida do inglês, tem uma influência gigantesca do latim. Então, assim, desde os tempos mais primórdios, a gente vê que o domínio da linguagem ele é crucial para que as pessoas elas possam conseguir estar resolvendo as suas próprias questões. Tem uma leitura que eu acho que é extremamente importante para que a gente compreenda isso. Eu vou acabar dando alguns spoilers desse livro, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, um livro que é totalmente sobre linguagem. E assim, é uma família de retirantes, de pessoas que estão tentando buscar melhores condições de vida, pessoas que sofrem muito por conta da seca, só que eles se veem em inúmeras enrascadas, mas se você for tentar avaliar aquilo ali, você vê que aquela situação, ela não poderia, ela poderia ser bem menos prejudicial a eles se eles conseguissem conversar direito. Você vê que tem vários capítulos que não existe diálogo nenhum entre os personagens. As crianças, os filhos lá do casal, eles não têm nome. Não existe nenhum diálogo deles durante o livro inteiro. Alguns diálogos que são apenas grunhidos. São coisas que aconteciam. Eu não me recordo de
ter presenciado alguma coisa que aconteceu no nível que é retratado no Vidas Secas. Mas, de fato, assim, a gente vive em uma região em que certas localidades ainda preservam certas características muito antigas de um Brasil bem mais antigo. E, de fato, existem muitos problemas que são causados por situações bobas, principalmente nesses locais, porque as pessoas não conseguem conversar, elas não têm capacidade de conversar. Se você falar uma coisa, ela entende outra totalmente diferente. É um nível muito grande daquilo que a gente conhece hoje de analfabetismo funcional. Isso é uma coisa que é muito importante da gente avaliar, porque a nossa geração atual, ela é, se não me engano, a primeira geração que apresenta um QI inferior ao QI dos pais. Sim, sim. Então, a gente vê que existe o nível da linguagem das pessoas, ela também vem decaindo. Bem, no português, por exemplo, a gente já perdeu duas pessoas. A gente perdeu o tu e o vós. Hoje é muito difícil você ver as pessoas utilizando tanto tu como o vós. E existe uma tendência muito grande das pessoas irem contraindo as coisas sempre cada vez mais. Cara, no começo, por exemplo, se a gente tem o termo você, no começo era vossa mercê, passou para ser vós mercê, depois você, hoje em dia já está mais contraído ainda, as pessoas se referem apenas como ser. Uhum. Contraiu bastante. Pois é, contraiu bastante. E é um negócio muito louco, porque se você pensa assim, cara, quando a pessoa está dizendo você, ela não está se referindo diretamente a ti. Não é como. Ele não é um equivalente, de fato, do tu. Não é um equivalente. É como se você estivesse dizendo Vossa Excelência, Vossa Senhoria, você está se referindo a algo que aquela pessoa ali representa. Então, isso te obriga a fazer certos arrudeios linguísticos que não seriam necessários se a pessoa usasse um português, mas ali aos moldes do português mais arcaico. O tu, no caso. Sim. Uhum. A gente vem perdendo muito a clareza na linguagem e é claro que isso vai acabar causando certos conflitos. Eu me pego muitas vezes, tem certos colegas meus que, assim como o Gabriel, a gente se conheceu durante o ensino médio. Nós dois somos pessoas que a gente gosta muito de literatura, gostamos muito de buscar conhecimento e, evidentemente, que isso vai acabar contribuindo com a tua formação linguística, que isso vai, se você acabar fazendo isso, se você, por exemplo, se inscrever aqui no canal, acompanhar todos os nossos vídeos, deixar o seu like, o seu comentário, ajudar na divulgação aqui do nosso canal, isso vai acabar melhorando muito a tua capacidade de comunicação. Mas mesmo entre essas pessoas, às vezes acontecem certos problemas semânticos que vão acabar gerando certas discussões que, se tu parar para raciocinar, se as pessoas parassem um pouco, só para prestar atenção no que ela está dizendo, no que o outro está dizendo, isso seria algo totalmente evitável. Eu vejo, por exemplo, que às vezes tem um colega meu que quando a gente está conversando, de vez em quando a gente acaba discutindo, mas sempre, na maioria das vezes é por causa disso. Se a gente estivesse falando da mesma coisa, a gente concordaria. Mas aí nós estamos usando os mesmos termos, os mesmíssimos termos, mas falando de coisas totalmente diferentes. É como, por exemplo, o signo manga, que pode ser tanto uma peça da roupa, uma manga, a fruta, ou aqui no Ceará o verbo mangar. Sim. Que não da fruta, né? Não, exatamente. Você tem 3 significados possíveis. Às vezes, um significado de um certo termo ele não está dicionarizado, entretanto, ele ainda existe, ele ainda é possível. Bem, eu acabei fazendo um arrudeio muito grande para acabar explicando apenas um fator do porquê que ocorre essa cultura tão grande do processo judicial. E outra coisa, às vezes eu acho que hoje em dia as pessoas estão ficando muito, muito covardes por uma... Na verdade, são por vários fatores, né? Mas talvez uma das coisas que vem causando muito isso é que as pessoas, elas, de fato, pelo menos, elas têm alguma informação a mais que os outros não tinham, de que existe todo um corpo judiciário que pode acabar servindo como um mediador dos seus conflitos
e que talvez não seja necessário ela acabar apelando para uma violência física, mas ela pode acabar prejudicando a outra pessoa de outras formas. Isso é uma coisa que é muito comum. Às vezes a pessoa ela não quer, ela vai recorrer ao sistema judiciário não porque ela queira negociar, não porque ela queira chegar a chegar a uma solução que seja benéfica para ambas as partes, ou então que simplesmente minimize o problema. Às vezes ela não quer que acabe o problema, ela só quer lascar com o outro. É verdade. Isso acontece muito. Gente, quantas vezes. Todo mundo aqui já viu algum casal aí que acabou se separando e um deles acaba fazendo várias exigências absurdas que não fazem sentido nenhum, simplesmente porque quer ver o outro se dando mal. Uhum. Isso é uma coisa que acontece demais. Isso acontece demais. E também nos tempos para cá, o Brasil tem se politizado mais, na minha opinião, de forma tosca, mas isso não cabe para o vídeo aqui. Depois, futuramente, a gente fala melhor sobre política. E a gente vê, cara, que os influenciadores desse nicho de política, eles acabam influenciando muito as pessoas a recorrerem ao sistema judiciário para resolver, ou pelo menos para tentar resolver questões muito bobas. Uma pessoa xingou você na internet e você manda a pessoa abrir um processo, alguma coisa assim. Então, cara, são várias questões que têm corroborado para o fomento dessa cultura. E tu que é dessa área, Gabriel, eu gostaria de saber o que é que você acha a respeito disso. Pronto. Guilherme, é o seguinte, para vocês que estão nos assistindo, eu concordo realmente com o que você falou nessa questão da linguagem, principalmente com o seguinte aspecto. A linguagem ela é muito importante para o cotidiano, para a comunicação entre as pessoas, para o desenvolvimento dos laços. E eu acredito também que dentro da comunicação, a educação também é muito importante. Sabe por quê? Porque assim, às vezes você vai se comunicar com uma pessoa com uma intenção positiva, mas tem pessoas que vivem na ofensiva, que ficam esperando somente uma oportunidade para começar uma briga. Aquelas pessoas que a gente diz vivem armadas, né? Então, às vezes a pessoa não se comunicou de maneira equivocada, não se comunicou erroneamente, mas é o outro, o ouvinte, que não está preparado para entrar em uma discussão solene. Não tem maturidade suficiente, entendeu? Às vezes a pessoa somente quer uma oportunidade para brigar. Então, por exemplo, no trânsito, tem pessoas que estão ali somente esperando uma faísca para começar uma fogueira, começar um fogo, começar uma discussão. Então, assim, é muito pela questão da maturidade e da educação emocional mesmo, intelectual, em diversos aspectos, da resiliência emocional. E outro aspecto que eu gostaria de tratar é sobre a criação pessoal. Porque, por exemplo, antigamente, as pessoas elas tinham um hábito, os pais tinham um hábito de quando seu filho ele sofreu um machucado, quando ele começava a aprender mais sobre o mundo, ele tinha uma certa liberdade. Se caía, ralava o joelho, levantava, corria de novo, aí caía, se machucava de novo, conseguia correr na areia. Tinha uma liberdade maior, uma liberdade salutar para viver, para aprender com a vida, para correr, cair, ficar doente, se machucar, se recuperar, se regenerar e aprender cada vez mais sobre o mundo. Hoje em dia, eu sinto que as pessoas que ficaram traumatizadas pela sua criação no passado, as pessoas da geração Y, no caso, que são os pais da geração Z, essas pessoas, elas evitando dar aos seus filhos uma criação que elas tiveram, porque muitas pessoas da geração Y pegaram aquela criação mais grosseira, da agressão e tal, uma criação mais autoritária, elas pensam que não querem passar essa criação para seus filhos, da geração Z. E acaba que isso cria um cenário de superproteção. Os pais de hoje estão superprotegendo demais os seus filhos. Os abstraem não apenas o conteúdo negativo, mas inclusive positivo também, né? Pronto. Aí o que acontece? Muitas vezes, tanto pela questão do trauma de você não querer ao máximo passar a criação que você teve ao seu filho, e também pela questão de disponibilidade. Hoje, muitos pais não sabem lidar com a maneira como o seu filho enxerga o mundo. Então, às vezes, a criança começa a chorar, aí pega um celular para a criança, ainda que isso não seja benéfico para ela. E agora, após todo esse rodeio, como é que isso se encaixa com a história central, com a pauta da nossa conversa? A partir do momento em que você não cria um indivíduo que saiba viver o mundo da maneira adequada, a partir do momento em que você educa seu filho de uma maneira negligente, que você não ensina ele a interagir com outras pessoas, a lidar com outros seres humanos, que têm subjetividade, ele vai crescer
pode crescer um adulto responsável materialmente, mas só que ele não vai saber lidar com o ser humano. Se você não ensinar seu filho a tratar os outros com respeito, cordialidade, a interpretar o mundo e a entender quando ele está errado e aceitar isso, você vai criar uma pessoa que, na frente, na vida, ela vai se decepcionar muito, porque ela pode entender do aspecto material, pode saber trabalhar, ganhar dinheiro, mas não vai saber interagir com outros seres humanos, não vai saber controlar suas emoções, ter resiliência emocional, vai se tornar uma pessoa frustrada e ignorante com o mundo, vai acabar depositando sua raiva na sociedade, tratando os outros com desrespeito, e isso vai gerar um processo judicial muito grande, uma cultura muito massiva do processo judicial. E como isso se encaixa ainda mais com a pauta do nosso vídeo? Se a gente analisa em um panorama mais geral, um grupo de pessoas que tiveram uma infância negligente, que tiveram uma superproteção e que prejudicou a sua formação interpessoal, isso gera um cenário em que as pessoas não sabem lidar umas com as outras. E se eu não sei chegar na outra pessoa, eu estou no trânsito, a outra pessoa bate no meu carro, se eu não tenho capacidade emocional de chegar, lidar com ela, de conversar, negociar, talvez abordar uma questão de como pode ser feita a negociação para aquela pessoa me ressarcir o meu bem, eu vou acabar, pela minha questão da falta de resiliência emocional, levando à justiça, porque eu não saberia lidar com outra pessoa. Então, eu acho que é fundamental para os pais modernos e para as próximas gerações que estão vindo, você saber educar seu filho não somente no aspecto material, mas também no aspecto emocional, para que ele consiga lidar consigo mesmo e lidar com os outros, para que ele não tenha que crescer com essa imagem, com essa impressão de que sempre vai ter alguém para resolver o problema dele. Porque quando você cresce na vida, às vezes o seu pai e a sua mãe não vão estar ali para resolver uma situação em que, por exemplo, uma pessoa bate no seu carro na rua. Então você pensa que sempre vai ter alguém para resolver seu problema, você nunca se responsabiliza, aí você leva para o juiz. E isso acaba configurando um cenário em que o sistema judiciário ele fica muito defasado, ele acaba muito sufocado, porque ao mesmo tempo que na justiça que as pessoas levam, tem casos de homicídio doloso, tem casos de crimes bárbaros, tem casos também de pessoas que roubaram frango, entendeu? Então, assim, é muito importante que, para haver de fato uma justiça restaurativa, para haver um diálogo, tem que ter um princípio de educação, um princípio de formação não só intelectual, mas também emocional. Guilherme, o que você acha que impulsiona isso? O que você acha que isso gera na sociedade? Essa cultura do processo judicial? Bem, ele é muito mais me parece ser muito mais um sintoma do que, olha, de fato isso é decorrente de uma geração que tem sido bastante mimada. Eu acredito também que o planejamento familiar ele tenha contribuído muito para isso, porque, cara, antigamente as famílias eram enormes e é impossível você ter 10 irmãos e todos serem da mesma idade, todos terem as mesmas demandas, todos terem as mesmas responsabilidades, os mesmos deveres. Os pais também sempre têm que ter as suas demandas, sempre tem que ter as suas coisas para fazer. Então, tipo assim, os irmãos eles têm que acabar resolvendo as suas coisas entre eles mesmos. Isso era uma coisa que antigamente funcionava muito bem. E a gente vê essas pessoas mais antigas, às vezes elas têm uma facilidade muito maior de estar lidando com outras pessoas. E às vezes era gente que morava em locais muito afastados, mas a sociedade ali, a micro-sociedade em que eles viviam era a própria família. Eu acredito que eu seja uma pessoa muito privilegiada porque a minha família é muito grande. Embora eu não tenha muitos irmãos, mas assim, os meus primos, a gente vivia tudo na casa um do outro. Então, tipo assim, isso era uma coisa que na minha realidade acontecia muito. E cara, o sistema judicial anda funcionando assim de forma meio lenta, né? A gente vê como é que as coisas estão funcionando. Tem coisa que tá muito. Cara, eu esqueci como é que é o termo. Como é que se diz assim, quando tem demanda demais e não está conseguindo. É, essas demandas não estão conseguindo ser supridas. Eu esqueci qual é que é o termo, cara. Tava na ponta da minha Uma coisa língua. muito engessada, uma coisa muito sufocada, lenta. Não, pois é, tá acontecendo isso. O Gabriel aqui expôs alguns casos. Eu nunca vi gente que abriu um processo para alguém que roubou manga, por exemplo. Sei lá, Sim, não, sim, tem. Inclusive, eu já vi um caso na internet em que uma pessoa xingou a outra e aí no dia seguinte a pessoa que se sentiu
ofendida, foi lá e mandou no direct, no Instagram da outra pessoa, a imagem, o arquivo de declaração do processo. Chegou assim, olha, fulano, você acabou me ofendendo, tá aqui o arquivo, intimando você para comparecer na audiência, dia tal. Você Então, chamou minha mãe acontece. disso e daquilo. Exatamente. Ah, meu Deus Realmente. do céu. Cara, cada loucura que a gente tem que ouvir, né? Nossa, cara. Você tem alguma coisa a declarar, Gabriel? Acho que a gente pode acabar o vídeo por aqui. Pessoal, esse foi o nosso debate sobre esse tema. Se você tem alguma sugestão de vídeo, ou se tem algum comentário, alguma ideia de como a gente pode mudar algum aspecto da nossa gravação, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever para as próximas postagens. Agradecemos a atenção e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.